Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos hoje então, aproveitando mais uma das lindas oportunidades que José de Mococa nos oferta, buscando em nosso interior, buscando em nossos corações a mudança esta que se fará através do nosso esforço, da nossa vontade, do nosso querer. Não vamos mudar da água para o vinho, mas vamos fazer a nossa transformação de forma paulatina, aonde estejamos vivendo o amor em que Jesus nos ensinou. Se erramos, peçamos perdão e continuemos em frente. Se fizermos ou ofendemos alguém, estejamos amando, libertando-nos a nós mesmos para que Jesus possa alcançar os nossos corações, para que a espiritualidade maior possa estar realmente tendo envolvimento conosco. Pois muitas vezes nós fazemos ao contrário. Quando erramos, nos prostramos. E quando nos prostramos, os obsessores vêm. Então o que temos que fazer? Temos que nos elevar espiritualmente, buscarmos positividade, mesmo nos momentos mais difíceis, para que nós sejamos atendidos e junto conosco os obsessores. Aí sim estaremos fazendo a finalidade em que Jesus nos pediu, que é a mudança dos nossos corações e a mudança dos corações que estão à nossa volta. Pois, como diz, Dr. Fritz, amar a Bezerra de Menezes é fácil. O difícil é amar aqueles que são contrários a nós, aqueles que não estejam vivendo o nosso mesmo pensamento. Então é esses que nós precisamos aprender a amar. Pois é junto com eles que viemos, junto com eles que estaremos, até aprendermos a amá-los realmente, para assim nos libertarmos e entendermos o que Jesus queria nos dizer. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Gente? E é isso aí. Hoje quem vai fazer a palestra, gente, vai ser a nossa irmã Sandra. Ela quase nunca faz palestra, né, Sandra? Quase nunca. Tá eu, ela e a Priscila fazendo palestra, a pessoa está fazendo impeachment, já tem brincadeira. Gente, ela hoje vai falar sobre um livro maravilhoso que é No Mundo Maior. E vai falar sobre a casa mental. Então, Sandra, nós demos boa palestra para você, tá bom? Deus te abençoe. Olá, muito boa noite a todos. Boa noite. Muito boa noite. Nessa noite de quarta-feira, no mês de agosto do ano de 2025, nessa casa que é a Instituição Beneficente José de Mococa, uma casa espírita. Fisicamente é uma casa pequena, mas amorosamente é um grande castelo, em que todos são muito bem-vindos. Então cada um de nós, que sejamos bem-vindos, nós encarnados e os desencarnados que aqui se encontram. E as pessoas que vão nos ver por meio das nossas redes sociais, igualmente, sejam muito bem-vindos nesse templo de paz, amor e vida. A qualquer momento que ouçam esse vídeo, que tenham acesso ao material que aqui vai ser compartilhado, que sejamos todos muito bem-vindos e que a misericórdia do Divino Mestre nos alcance em todos os momentos. Ele sempre nos busca, basta a gente abrir a portinha do coração. Então, seja igualmente muito bem-vindo. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho, como o Rafael falou, da literatura no mundo maior. Esse livro faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual. É um livro que foi escrito pelo espírito André Luiz e pela psicografia de Chico Xavier. É uma coleção de livros, esse é o 5º livro, e na noite de hoje a gente vai conversar um pouquinho acerca do capítulo 3, que se chama A Casa Mental. Aqui um pouquinho do que a gente vai abordar, e aqui algumas informações acerca do livro. Esse é o livro do mundo maior. Essa literatura, ela tem uma especificidade que é fantástica para o nosso momento atual. Toda a literatura espírita, os livros trazidos por Chico Xavier, essa coleção especificamente trazida pelo espírito André Luiz, eles são extremamente atuais. Extremamente atuais. E esse, especificamente no mundo maior, ele explora a complexidade da mente humana.
e as consequências dos desequilíbrios mentais. E olha que tema atual, no momento que a gente se fala tanto das questões mentais, das ansiedades, dos medos, das fobias, né? É tão comum que até estranho alguém dizer que não tem algum tipo de distúrbio, algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, um mínimo de ansiedade, parece que fica até fora do contexto do mundo. Esse livro é o 5º livro da coleção, ele foi publicado em 1947. No período da publicação desse livro, Chico Xavier tinha 37 anos de idade. E aí eu fui pesquisar uma foto dele que tivesse com 37 anos de idade. E aí me deparei com essa foto que eu não resisti. Essa foto foi tirada na década de 50. O Chico estava 3 anos a mais de 37. Ele estava com 40 anos e estava ele e Divaldo com 26. Nesse ano de 2025, que Divaldo retornou à pátria espiritual. E aí ficou impossível de não colocar uma foto dos dois juntos. E aí passar por uma viagem na mente pensando, imagina a festa que foi no plano espiritual a chegada de Divaldo. Imagina o encontro dele e de Chico, grandes amigos e que tiveram uma história tão esplendorosa na sociedade, né? Especialmente dentro da nossa doutrina. Pois bem, aqui são algumas informações básicas acerca do livro No Mundo Maior. E ele, o capítulo 3, no capítulo 3, ele inicia com André Luiz caminhando e fazendo algumas reflexões. Ele se encontrava na colônia espiritual e pensativo diante das vivências que havia tido até então e diante da sua história de vida. Pensando da sua chegada no plano espiritual, as suas experiências, as suas vivências, e fazendo uma reflexão no sentido de o quão ele aprendeu, o quão ele cresceu no sentido de trabalho, no sentido de ver a vida dentro de uma perspectiva que, quando encarnado, mesmo sendo médico, mesmo tendo condição financeira que poderia lhe dar acesso às melhores escolas, às informações que a cultura propiciasse no momento, mas nada se comparava ao caminhar da história dele no plano espiritual, quando ele chegou do lado de lá. E era nessa reflexão que ele estava, e pensando que milhares de pessoas saem do campo da matéria, do encarnado, e retornam ao plano espiritual. Retorna todo tipo de pessoa, de todas as regiões. Esse começo até parece um pouco do prefácio de que o Emmanuel fala. Desencarna de todas as regiões do país, de todas as culturas, de todo tipo de poder social, de homens, mulheres, diversas pessoas, cada um com o seu mundo particular, cada um com as suas vivências, cada um com as suas experiências, e voltam para o plano espiritual. Grande número deles retornam sem muito bem ter uma noção do que fez com a sua própria vida, sem muito ter uma noção de quais os melhores caminhos a seguir, sem muito aquele despertar íntimo para as realidades da vida maior, de uma continuidade. Mas muitos desses irmãos, chegando ao lado de lá, assim como ele, se deparavam com grandes oportunidades na vida para aprender, para recomeçar, para construir uma história diferente. Muitos desses irmãos lá chegando, viveram de forma tão apegada ao campo da matéria, que chegando no plano espiritual se depararam com dores, com aflições, com frustrações muitas vezes ao encontrar-se consigo mesmo, quando encontra aquele grande juiz mostrando para ele o que ele tinha feito no seu ontem, com a grande oportunidade que era a reencarnação, juiz esse que é a mente de cada um de nós. E aí ele, nesse pensamento, imaginando assim, toda essa multidão de pessoas que retornam à porta espiritual passam pela mesma porta que ele, André Luiz, havia passado. Todos passam pela mesma porta.
E cada um deles tem uma direção diferente. Cada um deles segue um caminho. Aqueles irmãos que viveram de forma violenta na terra, que viveram arraigados à matéria, às viciações, retornaram, muitos quase enlouquecidos, muitos ele acompanhava, via, presenciava algumas histórias que a gente consegue acompanhar nas literaturas anteriores, visto que esse, No Mundo Maior, é o 5º livro. Mas existia algo que chamava muito a atenção do André Luiz, que eram aqueles irmãos muito resistentes, aqueles endurecidos, resistentes e persistentes na maldade, no crime e na inconformação. Esses irmãos eram o que mais chamava a atenção dele. Muitos deles, quando viviam muito arraigados a essas situações de maldades, de perversidade, de inconformação, de violência de toda sorte, eles eram, que a gente vê no nosso derredor, eram tão arraigados e tão presos àquilo que chegavam a mudar o próprio aspecto do seu corpo. Chegavam a ter aparências horrendas, assustadoras, dolorosas. E aí ele ficava se perguntando, mas como que a gente pode viver, continuar vivendo, porque o que a gente encontra no além-túmulo é mais vida, só que uma vida intensa, mais intensa do que essa, porque não tem a matéria para suavizar, é a gente com a gente mesmo. Então ele ficava pensando, a gente vem de lá para cá, se depara com esse encontro da vida, que é a vida com a vida. E aí, ele nessas reflexões, desse pensamento, uma manhã, encontrou-se com um mentor, que é o que o acompanha e o instrui desse livro No Mundo Maior, que é Calderaro. Aqui tem uma ilustração, perdoe-me Calderaro se for muito diferente do que você é. E aí nessas reflexões ele buscou a Calderaro para levar os seus questionamentos. Ele dizia assim: como a gente pode viver, ver, ter a vida na nossa frente, que é inegável, que é essa aparência dolorosa, essa animosidade, essa ferocidade, que os irmãos apresentavam características até assim, animalescas. Com tudo isso a gente não consegue se dobrar. Como é que isso funciona aqui no plano espiritual? Como é que funciona? A gente passa pela mesma porta em milhares de pessoas e cada um tem um caminho diferente. Outros ele havia visto que tinha essa aparência, que tinha moléstias indescritíveis até para nós encarnados, mas que ele via que passavam por tratamentos, passavam por estudos, passavam por hospitais, que buscavam e aceitavam de alguma forma iniciar um novo processo de reiniciar na vida, sabe, reiniciar a nós mesmos. Chegavam e diziam, chega uma hora que diziam, eu preciso de ajuda, não aguento mais sofrer. Mas e aqueles resistentes? Aqueles que não aceitavam, aqueles que eram rebeldes, aqueles que eram inacessíveis. O que acontece? O que é isso? Como é que isso funciona? André Luiz, conversando com Calderaro, as suas inquietações que ele já vinha pensando há algum tempo, há algumas horas, e imaginando dentro desse pensamento e refletindo com profunda gratidão a beleza que a vida havia proporcionado para ele, André Luiz. Porque a vida na colônia era intensa, era pulsante, era de muito trabalho. Eles trabalhavam muito. As horas de descanso eram escassas, mas eles eram muito felizes juntos. Eles eram muito felizes na vida na colônia, pelo trabalho, pelo dedicar-se, pelo aprender. Por quê? Você não faz nada de bem sem que esse bem reflita primeiro em você mesmo. Então, o trabalhar, mesmo intenso,
Porque na colônia espiritual existe muita disciplina, muita organização, muito trabalho, muita dedicação, mas muito aprendizado. E aí, dentro dessas reflexões, ele ficou pensando, e esses irmãos que ficam presos, que não aceitam, que não permitem nenhum tipo de acesso, como é que isso funciona? Nessa conversa, ele, um aprendiz, diante de um grande mentor Calderaro, quando ele terminou suas indagações, Calderaro sorriu e disse: nós vamos iniciar a nossa conversa, mas para a gente começar a conversar, a gente precisa olhar para três palavras que a gente vai precisar começar por elas no caminhar do nosso diálogo. A primeira palavra é perversidade. A segunda palavra, revolta. E a terceira palavra, desespero. Essas três palavras, a gente precisa substituí-las pelo que elas realmente significam. Então, nesse diálogo, Calderaro dizia assim: perversidade, nós vamos tirar o termo perversidade e substituir por loucura. Quando se fala de revolta, vamos tirar a palavra revolta do nosso vocabulário e substituir por ignorância. Não é a ignorância de que nós aqui conhecemos, ignorância de ser estúpido, não. É a ignorância de não conhecer, tá? E a palavra desespero, nós vamos chamar de enfermidade. Então são esses os termos que, para começar a conversar, Calderaro pediu para substituir, dizendo que aquele que é muito perverso, no fundo de si, a figura até representa muito isso. O que é a perversidade? Que enceguece de tal forma que a gente deixa de ver o outro ao nosso derredor. A gente teve uma aula muito interessante no sábado falando das grandes bombas que alguns chefes de estados enlouquecidos ficam desenvolvendo para ver como é que funciona, quem vai fazer a bomba mais potente. E não para pensar, não observa que a grande destruição eu destruo e eu sou o próximo que vou morrer em cima do vencido. Então, o que é essa perversidade, se dentro da sua essência não é uma loucura? Outro ponto é a revolta. Às vezes a gente se depara com situações tão desesperadoras, tanta indignação, tanta revolta diante das coisas ao nosso derredor, que a gente não entende, mas que muitas vezes a gente não quer entender na grande realidade. Se você for olhar a essência, não é que eu não entendo e por isso eu fico tão indignado, é porque eu não me dou a chance de observar e de entender quais os meandros que se encontram no derredor daquilo. E no desespero, o desespero intenso, a pessoa fica tão fora de si que ela chega a ser inacessível. O que é isso senão uma grande doença? O que é isso senão uma enfermidade? Então, no início da conversa, vamos eliminar a palavra perversidade, a palavra revolta e a palavra desespero. Passado isso, André Luiz ficou na expectativa de que viria uma grande palestra de Calderaro. Mas, ao invés disso, e muito em consonância com o que a espiritualidade maior fala na nossa instituição, nas nossas reuniões, eu extraí um pedacinho do livro que diz assim: o verbo gasto em serviços do bem é cimento divino para realizações imorredoras. A gente precisa conversar, mas é trabalhando. Então, Calderaro disse: André Luiz, nós vamos trabalhar, vamos socorrer e assistir, e durante esse socorro a gente conversa. E aí, ele leva eles adentram no hospital. Adentrando esse hospital, Calderaro tinha um compromisso de
socorrer um irmão muito doente que estava internado. Lá chegando, eles observaram a cena. Aqui na figura tem um Cristo que está sempre pertinho da gente, sempre nos buscando, e a gente muitas vezes sem enxergar e sem perceber. E aí, lá chegando, o Calderaro orientou André Luiz para que analisasse o cérebro do enfermo. Por quê? Ele disse assim: nós vamos para um atendimento porque é hora de você entender um pouco acerca da mente humana e entender também acerca da loucura, como que se dá o processo da loucura. Por isso eles foram para esse atendimento. Então, lá chegando, Calderaro orientou que ele observasse a mente do doente, do homem que estava acamado. Eles entraram num ambiente sem a menor dificuldade, sem o menor problema. O espírito que está pertinho dele estava tão fixado no doente que não percebeu a chegada de André Luiz e de Calderaro. E aí a orientação dele foi que o André Luiz observasse a mente do irmão que está enfermo. Nesse observar a mente dele, ele percebia que era uma mente absolutamente em desequilíbrio, absolutamente em desarmonia. E era a mente em um desequilíbrio profundo que estava levando o corpo a ficar naquele estado de prostração. Era a mente doente, desequilibrada, intoxicada, que adoeceu todo o corpo. André Luiz ficou muito surpreso pela vivência que ele teve como médico na Terra, de estar se deparando com uma situação como aquela. Diante de algumas, ele já viveu várias outras experiências, mas como essa, observando a mente de uma pessoa, ainda não. Depois de ele fazer as suas análises clínicas dentro do seu conhecimento, Calderaro disse: agora, o funcionamento da mente desse espírito que está obsediando o irmão. Sem nenhuma dificuldade, André Luiz começou a observar a mente do espírito obsessor que estava lá perto. Quando ele olhou para o espírito obsessor, algo chamou a atenção dele, porque ele tinha uma marca de ferida no peito. Como médico, ele foi olhar para aquilo e Calderaro chamou a atenção. Isso daí vai ser socorrido num outro momento. Agora é hora de olhar para a mente. Nessa fala fica uma aspas para a gente. O cuidado com o foco. Cuidado quando a gente for fazer uma coisa, olhar para aquilo. A gente, às vezes, dispersa tanto que não consegue olhar para as coisas com começo, meio e fim. Então, André Luiz começou a observar a mente do desencarnado. E qual não foi a sua surpresa quando ele observou a mente do desencarnado? Quando ele viu que a mente dos dois... Ele traz uma analogia, uma fala no livro dizendo que se lavasse o cérebro do encarnado, que por estar na matéria tinha algumas funções a mais, se ele lavasse, percebia que o cérebro dos dois eram absolutamente iguais. Ou seja, os dois estavam adoecidos e presos um ao outro por conta do pensamento. O pensamento fez com que esses dois se ligassem de tal forma que adoeceram-se mutuamente e que a mente deles ficavam ligadas e o cérebro físico do encarnado e do desencarnado eram iguais por conta das vibrações e da troca de sintonia entre os dois. Dentro dessa fala, isso representa muito a fala da espiritualidade maior. Perdoem, relevem, saia de perto. Se não dá para perdoar naquele momento, porque você acha, eu estou dizendo acha porque a gente não tem uma visão completa das coisas, é achismo,
porque você acha que é vítima, você acha que não merecia. Perdoe, porque se a gente perdoa, procura esquecer e reconstruir a mente de outra forma. Mais para frente eu vou trazer um exemplo sobre isso. A gente consegue sair dessa conexão. A gente consegue ser inacessível. Aí, Calderaro toma a palavra, dizendo que ele já viu, e começa a falar a respeito do funcionamento do cérebro. Ele fala do cérebro como um cérebro que acontece como se fossem 3 cérebros. Mas assim, não temos 3 cérebros, é um só. A divisão é apenas um olhar didático. Então, ele fala de um cérebro, trouxe 2 imagens, ficou tão bonitinha que eu deixei as 2. Aí, ele fala de um cérebro que se equipara, aí, com a ajuda da Priscila, né? A gente chegou nessa figura. Mas o que ele fala? Falando de um cérebro que se equipara em analogia a um castelo. Ele fala que o nosso cérebro funciona como um castelo de 3 andares. Aqui está um castelo de 3 andares. Todas as imagens aqui apresentadas foram todas construídas por inteligência artificial. E as figurinhas de desenho animado, para a gente poder trazer um pouco de leveza a essa fala, mas para a gente também lembrar que somos todos crianças em fase de crescimento na vida. É para isso. Então esse é um castelo de 3 andares. O primeiro andar, ele é o subconsciente. Representa o nosso passado. Nesse primeiro andar é onde está armazenado a nossa história pregressa das nossas diversas reencarnações dentro do processo evolutivo da vida. Aqui que está registrado as nossas vivências anteriores pelos diversos reinos da natureza que passamos, fica aqui, no subconsciente, no passado. Aqui é onde está armazenado o nosso automatismo e os nossos hábitos. Eles estão nessa parte do nosso passado, no nosso subconsciente. Esse é o primeiro andar do castelo. O segundo castelo, que é o consciente, que é o presente, que é o agora onde nós nos encontramos. Esse presente, aqui é onde está armazenado e aqui é onde vivemos esse nosso momento do agora. É aqui que se concentra a vontade e a expansão do nosso ser. É no agora que a gente trabalha e se exercita para sermos melhores. Lembrando que hoje cada um de nós somos a nossa melhor versão de nós mesmos. Então é aqui que se concentra a vontade e a aprendizagem. É nessa parte, nesse segundo andar, que se concentra tudo que a gente está aprendendo. É nesse segundo andar, no hoje, que está presente a nossa dedicação, o nosso querer algo melhor. É nessa parte que Leon Denis fala tanto do exercício da vontade. É no hoje que está a vontade. E o terceiro andar, que é o superconsciente, é o nosso futuro, é o nosso vir a ser, é o que a gente busca a todos os instantes, sermos melhores, crescer, nos desenvolver melhores, e a nossa grande referência é o Cristo. Por que aqui no superconsciente tem algumas peças, alguns aparelhos de tecnologia? Não é simplesmente do nada. Nós vivemos hoje uma fase, no nosso presente, a gente vive uma fase de expansão tecnológica e que às vezes aparece alguns desesperos. O mundo vai acabar porque a tecnologia, vai surgir um robô, vai acabar com todo mundo. Mas na verdade, o que a gente tem aqui é um rascunho muito simples do que se dá no plano maior da vida.
Então, as tecnologias de ponta também vêm de lá para cá. É que o uso distorcido é responsabilidade nossa pelo nosso livre-arbítrio, como crianças mimadas, a caminho de nos tornarmos pessoas melhores. Então, o que acontece? Aqueles dois irmãos doentes, desequilibrados e com a mente conectada um ao outro pelas desarmonias, pelo descontrole e pelos descompassos da vida. Nesse momento, eu não vou adentrar nem no nome deles, porque não é o foco agora. Na semana que vem, para o capítulo seguinte, é que entra mais especificamente a respeito desses dois. Aqui é como que funciona o cérebro deles e o nosso passado, presente e futuro. O que significa isso? Não significa nesse castelo que nós temos 3 cérebros diferentes, não. Ele falou dos 3 andares de forma didática para a gente conseguir entender. A todo momento, a gente convive. Dentro de nós está o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Nós temos tudo no nosso íntimo, tudo dentro de nós. E aí, lembrando, tem um texto escrito pelo nosso fundador de tema consciência, pensamento e criatividade. E aí, estudando esse material, lendo um pouco da apostila, eu lembrei que numa aula ele tinha comentado assim, o que é a nossa vivência, o que é o nosso aprendizado e o que é o nosso crescimento. Eu, Sandra, vivo um momento em que vou no cotidiano, você está na rua passando, alguém desavisado dentro do ônibus pisa no meu pé. Esse momento simples, mas que passível de acontecer com qualquer um de nós, em qualquer lugar do mundo. Essa vivência de alguém pisou no meu pé me convida a dizer qual atitude eu vou ter. Se eu vou, como a Sandra do passado, violenta, agressiva, irritada, dizer, você está louco, você está cego, você não está me vendo, eu já parti para a violência física, ou se eu vou olhar para aquilo e simplesmente pensar, provavelmente a pessoa não me viu, ou deve ser porque o ônibus está tão cheio. Pedir para tirar o pé de cima do meu, conversar de forma mais pacífica e civilizada. Ou seja, eu pego hoje a vivência que eu estou tendo e uso do meu livre-arbítrio para dizer o que eu quero de mim mesma. Eu vou agir como eu agia no meu ontem, eu vou trazer a humanidade que está inserida dentro do meu ser, ou eu vou olhar para o terceiro andar e ter uma atitude mais assertiva para quem quer se espelhar no Cristo. E a todos os momentos, esse tipo de situação nos convida. Eu lembrei dessa fala dele numa aula, dizendo que a todo momento a gente precisa tomar essas decisões, a todos os instantes. Eu dei o exemplo de alguém pisando no pé, mas em todas as situações a gente se depara com algo nesse sentido. E aí a gente pega aquilo que até ontem era muito doloroso, e o que você vai fazer? Você vai olhar para o seu ontem violento e agressivo? Vai olhar para o seu ontem de olho por olho, dente por dente? Ou você vai olhar para o Cristo? Porque o livre-arbítrio compete a todos nós, a todos os momentos, o que queremos da nossa vida. E Calderaro, falando daqueles dois irmãos, ele fala que o que os imantou foi a violência. E essa violência os imantou de tal forma que eles rolaram. Calderaro diz que eles rolaram do terceiro andar, que é o nosso vir a ser, é o que a gente busca, é o que a gente procura, é o que a gente quer de melhor para um crescimento integral enquanto pessoa. Ele fala esse termo, que eles rolaram do terceiro andar
não tiveram força nem vontade, o exercício da vontade aqui ficou totalmente de lado e desceram para o terceiro andar no âmbito da violência e foram para o campo da animosidade e da violência, que era tão presente e tão pertinente na vida dos dois. Um outro ponto também que o Sola trouxe em uma das aulas, que tem até alguns registros da aula, que eu achei muito interessante e cabe muito aqui. Às vezes a gente se preocupa, tem alguns de nós que às vezes nos preocupamos muito para saber o nosso destino, de ler as cartas, de ler os búzios, para saber qual que será o meu destino, o que o destino reserva para mim. E aí ele tinha dito assim: o destino é o nada mais do que o futuro que você criou no hoje, no mais ou no menos. O destino é a nossa própria construção. Então, a todos os momentos, quando a gente tem decisões a todos os instantes, e é importante, eu achei muito legal essa figura, da gente pensar e olhar dentro desses andares onde a gente fica mais tempo. Porque o tempo todo a gente transita pelos três. Não é que a gente precisa ficar em um específico e nem deve. Olhando para que a gente... Eu já pensei, vou ficar no terceiro andar. É lá no lugar, no superconsciente, olha que maravilha, que espetáculo. Aí a gente pode cair naquele erro de buscar uma vida contemplativa e que não é produtiva. A gente precisa conviver, a gente precisa reharmonizar. Por que a gente precisa? Porque quem está no nosso derredor não está por acaso. Nada na lei divina é por acaso. Então, a gente precisa se reconstruir e reconstruir o nosso derredor, que da forma que ele é hoje, é resultante das nossas próprias ações e das nossas próprias atitudes. Dentro da literatura, eu achei também magnífico isso aqui, que ele pontua a respeito, aqui também é um recorte do livro, ele fala sobre o ministério dos psiquiatras verdadeiramente consagrados ao bem do próximo, dizendo assim, falando a respeito da casa mental, falando a respeito do castelo com seus 3 andares, falando a respeito das nossas vivências, passando por esses 3 andares continuamente para nos reconstruir, nos reformular, para reconstruir melhor o mundo ao nosso derredor. Ele fala do espírito, da nossa essência, das nossas construções, do imantar do nosso perispírito que reverbera no nosso corpo. Muitas vezes a doença do corpo é a cura é o expurgar, é que a gente tem a visão limitada. E aí ele fala do ministério dos psiquiatras que foram verdadeiramente consagrados ao bem do próximo. E ele traz esses 2 personagens. Um deles é Paul Broca. Paul Broca, ele fez a enfermidade, ele curou, ele era um mega cirurgião. E através da sua cirurgia, ele trouxe tratamento para o centro da fala. A fala que a gente às vezes ouve uma piadinha falando de tantã, fulano tá meio tantã. Essa fala surgiu da cirurgia que o Paul Broca fez em uma pessoa, que ele só falava tan, e aí depois que ele morreu, ele descobriu através dessa cirurgia esse tratamento para a enfermidade do centro da fala. E um outro personagem extremamente importante é o Wagner. Ele foi austríaco e ele foi um personagem tão importante na nossa história que ele foi o único psiquiatra que já recebeu um prêmio Nobel. Olha que coisa fantástica, né? Quis trazer as imagens deles porque muitas vezes a gente ouve falar, mas não... É importante mostrar o rosto. Todos nós temos rosto, temos nome, temos história.
temos uma construção luminosa por onde a gente passa. Se não for luminoso agora, vai ser quando a gente aprender, quando a gente cansar de apanhar e aí resolver nos reconstruir de forma melhor. Bem viver. Por que esse tópico? No livro, na página 48, tem um pedaço bem pequenininho que Calderaro fala com o André Luiz. Ele diz assim, quando ele fala dos psiquiatras, depois ele comenta assim, da impossibilidade que o que a gente vê no mundo falando mente sã, corpo são. Os médicos dizendo, você para cuidar da mente tem que tratar do corpo. Ah, você está doente, às vezes, e a gente ouve muito os mentores falando nos tratamentos médicos. Você está cuidando da saúde? Você, como é que você está vivendo? Aí você fala, eu ouvi falar do meu pé, que eu estou com a unha encravada, que não tem tratamento que resolva. Aí ele fala, mas como é que você está vivendo? Como é que está seu dia a dia? E a gente fala, conversa chata, eu vim só tocar o pé, fica fazendo pergunta que não tem nada a ver. Só que não. Aí, fazendo uma interlocução com essa fala do livro do Mundo Maior e as falas dos mentores, trouxe esse ponto chamando de bem viver, para que a gente leve para as nossas vidas, a gente no qual eu me incluo. A espiritualidade maior nos orienta muito, muito, repete muito. Ou eles estão confundindo, ou é porque a gente precisa olhar melhor para esses pontos. Então, aqui tem algumas figuras.